Quanto tempo, né? Que bom você por aqui, pra gente conversar, passar um pouco no nosso tempo, compartilhando experiências, né? Eu tava com saudades também, porque tanta gente me pedia e cada foto que eu colocava de um trabalho novo, um trabalho diferente, sempre tinha gente lá falando, me volta com os vídeos. Eu nem sabia, às vezes eu achava que eu ficava falando sozinha, mas eu senti falta também. E pra começar essa nova etapa de um jeito diferente, eu reformulei aqui, repaginei o meu ateliê, o meu cantinho, pintei parede, coloquei uns detalhes diferentes para dar um ânimo diferente, né? E teve muita gente que me pediu, então eu vou mostrar. É tudo feito assim por mim, eu mesma fiz, devagarinho, né? E cada detalhe pensado do jeito que eu gosto, sabe? Esse canto da casa é o meu canto, é o lugar que eu mais fico, porque é onde a gente trabalha, né? E ele precisa ter a minha cara, porque é um canto de inspiração que tem que ter criatividade. Então, todos os espaços foi pensado para que me traga agilidade na hora do trabalho, que fique bonito aos meus olhos, porque eu gosto de coisa bonita. Eu não gosto de nada pendurado, vocês vão ver poucas coisas na parede. Eu sou muito clean, então para eu poder pintar a parede foi um pouco difícil, mas enfim, consegui. E vou mostrar para vocês, vou falar durante a gravação que eu fiz, né? Eu vou falar e comentar alguns detalhes que eu achar melhor. Então, vamos lá ver? Então eu vou mostrar para vocês como estava antes, tudo bem bagunçado, tudo bem entulhado, as coisas tudo meio que fora do lugar. Claro que não tava assim uma bagunça, né, insuportável, mas tinha até bicicleta das crianças, aí essa prateleira toda entulhada de coisa, e nesse canto as bicicletas e de bagunça, e tinha a bola das crianças, e aí essa estante toda cheia de biscoito que eu tinha que entregar. E daí eu fiz a limpa, tirei todas as coisas, as gavetas, tirei tudo, deixei os móveis limpos, afastei, pintei, dei 2 demãos nas paredes, né? Uma pintei de rosa, uma de branco e uma de azul, essa parede de cá de azul. E daí encostei os móveis e meio que organizei, só que depois eu reorganizei, né? E aí eu já tava arrumando as coisas mais ou menos, vendo onde que as coisas iam ficar, já tava uma baguncinha mais organizada, já tava encapando as caixas e encapando os pincéis que eu também encapei, e já tava colocando as coisas meio que no lugar. Então aí já vi que ficaram as caixas legais, e aqui já fui organizando os materiais. E aí a minha coelhinha e a peça que eu amo, né? E todos os detalhes, os objetos assim, que tem um significado especial para mim, principalmente essa prateleira, que eu coloquei as peças mais importantes, assim, que elas são especiais. E um cantinho ali de inspiração, né? Daí já comecei a colocar os quadros e arrumar, e já dá outra cara, né? E o meu mural de fotos ali, que todo mundo conhece, né? O meu fundo das fotos. E já comecei a colocar os materiais no lugarzinho direitinho, já coloquei as etiquetas, já fiz tudo. Então agora eu vou mostrar como ficou, né? Assim, terminado. Vou mostrar tudo bem detalhado, devagarinho cada parte, para vocês verem. Então esse pedaço aqui eu fiz como se fosse um escritório, e nessa parte dessa porta eu coloquei os tecidos maiores, que eu uso menos, os cetim e as peças maiores de tecido, né? Nessa gaveta eu coloquei uns materiais assim diversos, né? Tem um monte de coisa ali. Nessa segunda de costura, mais os fios e os cortadores, os alfinetes, né, as coisas de costura. E na última eu coloquei as coisas de eletrônica, de fio e tomada, essas coisas. E daí desse lado aqui minha fonte, que eu adoro a minha fonte, eu acho que dá uma vida aqui para esse cantinho.
E aqui essa prateleira, né, com as peças que eu fiz no curso da Alessandra, umas peças a peça da Ederluce que eu ganhei, e aqui os quadrinhos do Gratidão, esse quadrinho eu ganhei da Cíntia, que ela fez pra mim, e ali o quadrinho que eu amo, assim, que eu não posso esquecer quanto que eu trabalhei, né? Então, tudo tem significado, porque precisa, né, ter um sentido pra gente. E aí essa prateleira deixei pra colocar as peças prontas, e nessas caixas tem pedidos que eu tenho que entregar, que a cliente ainda ficou de depositar, os cubos da Bela e da Fera. Então eu costumo colocar assim no plástico para não pegar pó e depois eu embalo direitinho, né? E aqui tem umas peças que eu fiz que eu quero deixar de amostra, porque eu quero fazer assim uma prateleira de amostra. E esse quadro foi a Caliane que fez no trabalho da escola dela. Ele tem muito significado para mim. Foi feito com palavras que ela escolheu que me representa. Então ela pegou uma foto e fez o meu contorno, né, com as palavras, e me deu no Dia das Mães. Então cada pedacinho desse tem uma palavra com significado e eu acho ele lindo. O melhor presente Dia das Mães, né? E ali tem minhas tesouras, umas canetas, e aqui o meu mural. Daí eu posso colocar ali no notebook ali em cima também, às vezes quando eu trabalho. Desse lado eu coloquei as lembrancinhas, né, as embalagens, como potinhos, tubete, caixinha, essas coisas maiores. Consegui organizar ali desse lado aqui desse meu cômodo. E aí nessa gaveta primeira são as pedras que eu uso, os botões, as pedrinhas, as bolinhas e coisinhas assim mais de bijuteria, né? E comprei essa asinha de fada, achei linda, achei que é a cara da Sininho. Comprei lá no site da Bia Cravol e vou fazer uma peça para vocês ainda, vou pensar direitinho. Vou me organizar e fazer. E aí a segunda gaveta, eu coloquei os tecidinhos menores, coloquei em caixinhas separadas assim para organizar melhor, para não ficar tudo jogado, porque era difícil eu pegar os tecidos e não fazer bagunça, né? Então pensei em setorizar assim. E aqui embaixo os tecidos maiores, em pedaços maiores, e para ficar melhor de pegar. E esse tecido amarelo inclusive é da Bela e da Fera, que eu faço os cubos. E aqui tem a parte da papelaria, que eu deixei EVA, tem papel contact, tem scrap, tem caderno, tem as partes de papel mesmo que eu deixei, que eu acho melhor pra ficar tudo retinho, pra não amassar, né? E esses papéis tem que deixar meio reto. E na última gaveta, as fitas, as costuras, né, os fios maiores de bobina maior e a parte ali que eu faço o botão. Faço não, né? Ficou ali guardadinho. E aqui minha bancada de trabalho. Quero mostrar pra vocês como ficou a minha cadeira. Minha cadeira é uma cadeira preta, ganhei do meu pai, assim, bem usada. E aí faltou tecido, falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí eu tinha muito tecido da ovelhinha, né, da carapinha. E encapei, ficou linda. E a minha estantezinha de massa, onde coloco a massa, eu pintei de dourado junto com o pé da bancada. E eu tinha muita tinta dourada, porque eu uso para fazer as letras dos cubos, né? Então eu achei que ficou bacana ali. E agora eu sou rica. E aí a baguncinha da minha bancada, ali tem um mural que eu coloco as coisas, né? Os avisos, os recados, os pedidos que eu faço. Essa cartela de cores também foi a Caliane que fez. Peguei dela, falei, eu quero, porque às vezes é tão difícil a gente combinar as cores, né? E aqui é onde eu trabalho mais, a parte da minha bancada. Então eu coloquei ali umas peças queridas. Não consegui desapegar, gente. Fiquei pra mim, fiz outra. E fiquei pra mim com a Raposinha e com a Moana. E aí eu tenho meus alicates, as minhas tintas dimensionais, umas coisas mais
que eu uso de vez em quando, tem as minhas canetas, os meus pós cintilantes, as tintas, as coisas que eu uso mais, né? Tem blush, palito, os cortadores que eu uso mais, assim, ficam ali pertinho, tem cola, óleo, e essas peças eu achei na arrumação e eu vou terminar elas, arrumar, fazer uma reforma ali nelas. Tem a Mérida ali que eu tô terminando também, e a luz, né, que às vezes eu troco para ficar uma luz mais forte. E aí os meus potinhos que eu encapei para ficar com uma carinha diferente, porque eles eram todos brancos, e aí peguei um tecido e encapei, pus uma fitinha, coisa de frescura mesmo. E os pincéis encapei também para ficar diferente. Pedi com uma moça lá no Instagram, ficou lindo. E aqui tem que ter caderno sempre para anotar as coisas, papel, tem que ter muito papel, e ali as peças que eu tô fazendo, tem peças em andamento. E o quadrinho que eu fiz quando eu trabalhava com feltro, também não consegui desapegar, minha menina fofa. A parte da ferro ali da tábua, é uma parte que eu deixei assim para materiais que eu uso mais, né, que não couberam ali na bancada, uma parte da papelaria. E aqui eu deixei a parte das fitas, da renda, tem uma base ali de isopor, e aqui as fitas para ficar melhor organizado, para eu achar direitinho quando eu quero, as fitas maiores, né? E aqui tem coisa quando eu costurar, os enchimentos, ali tem bola, aqui tem uns potinhos com algumas coisas, umas variedades, e ele bola também, bola de isopor. Essa caixa ali ficou vazia, mas eu já vou ocupar porque a gente não consegue ficar sem espaço vazio, né? Já preenche. E os meus cortadores que eu uso menos, encapei todas as caixas com tecido, coloquei etiquetinha para ficar melhor de enxergar o que tem dentro. E a base, né? Os cubos, essa espuma e isopor que eu uso para secar as peças. E ali tem as bolas de isopor que eu uso bastante, então etiquetei tudo, coloquei tecido. Essas caixinhas eram as caixinhas que eu entregava, né? Então tinha muita caixinha que eu tinha comprado, assim, sei lá, 50. E daí sobrou e eu pensei, vou usar. Então ali mesmo, né? Peguei os tecidos, tudo que eu tinha, plástico bolha. E essa parte, essa estante, eu achava feio ser azul. E daí, para não perder essa estante, né, eu pus ali, encapei um tecido amarelinho para combinar. E ali tem mais isopor. Eu tenho uma dificuldade de guardar isopor, gente, porque ocupa muito espaço, né? Mais caixa. Eu tenho essa prateleira que eu preciso pendurar na parede, ela não fica legal ali no chão, né? Porta-fitas que meu pai fez. E ali tem os fios de meada, né, de bordar. E ali do outro lado tem mais fita, e mais fio e costura, assim, essas coisas de costura. E nessa estante eu deixei as partes da costura. Tem molde, tem tecido para fazer boneca, tem lã de merino que eu comprei um monte para fazer cabelo de boneca, nem usei. Tem feltro. E aqui em cima tem a massa e mais fita. Ali tem fita também. E adoro fita. E a caixa, né, as embalagens para eu mandar no correio. E aqui a peça que eu fiz no curso do Interlando do Diego. Amo essa boneca, ela tinha um bracinho para cima, eu arrumei ela, coloquei o bracinho para baixo. E a minha coelhinha que eu fiz, eu acho linda. Eu falei, nossa, eu que fiz. Então são peças especiais assim que me trazem alegria. E desse lado ainda ficou um pouco de bagunça, mas com o tempo eu vou arrumar as partes das madeiras, que também é difícil, né, da gente guardar. E ali tem meu balancinho, tem a balança mesmo, tem fita, tem a minha máquina de costura. Os sapatos, quando a gente chega, a gente deixa ali. E a parte ali da tinta também não arrumei. As minhas fitas, os lacinhos, eu guardo nesse negócio ali. E as tintas que ficaram tudo meio bagunçado, ali tem os pincéis maiores, ali tem os lacinhos nesse pote. E aqui tem os meus moldes, tem um pouco molde, tem metade de uma caixa. Então é isso.
Como eu fiz lá uma postagem no Face, que não sei se você viu, cada detalhe desse me fez lembrar de quando eu comecei, que eu comecei na mesa da cozinha, com as minhas coisas dentro de uma caixa, e eu fazia ali e guardava quando tinha que fazer outra coisa, e fui assim durante 2 anos. Às vezes eu guardava a caixa e deixava lá, meio que desistia do trabalho, porque as coisas não davam certo, e até a hora que eu falei, não, é isso que eu quero, é isso, vou fazer isso dar certo. E aí no dia que eu falei, que eu pensei assim, não, vou fazer isso dar certo, separei um quartinho lá da minha casa, onde eu morava, e fiz aquilo virar um ateliê de trabalho mais profissional. E quando eu vim para essa casa, foi a mesma coisa. Eu falei, prioridade é o meu trabalho, porque é onde a gente vai focar para dar certo. E deu certo. Tanto que agora tem um espaço assim, essa era a garagem, né? Eu consegui fechar e deixar do meu jeito. Claro que ainda tem o piso para eu poder trocar. Tem alguns detalhes que a gente pensa, né? Vou guardar o dinheiro para fazer isso. É gostoso a gente sonhar, né? Sabe? Então espero você aqui toda semana. Eu espero fazer uns vídeos bem legais e conto com a tua companhia. Muito obrigada por ter ficado aqui, feito companhia nesse meu primeiro vídeo. Até mais.